Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre o topônimo Itapetinga. É isso mesmo, o nome da nossa cidade Itapetinga, que antes era Itatinga, e que todos nós sabemos significa pedra branca, né, do tupi antigo, né? Ita pedra, tinga branca, e depois com o acréscimo da sílaba pé, né? A gente continuou entendendo que Tapetinga significa pedra branca. Acontece que o algoritmo me mandou aí um vídeo, né, com a apresentação de um cidadão chamado Matheus Oliveira, e o mesmo vem trazendo a informação de que Itapetinga significa pedra achatada branca. E aí, como é que fica isso? Itapetinga é pedra branca ou pedra achatada branca? Eu escrevi 4 edições da história, né, da nossa cidade, Itapetinga, Quero Te Conhecer, é o livro, 4 edições, e aí, inclusive, a gente tem algumas páginas que falam sobre a questão indigenista, né, no Brasil. O que acontece? O Matheus Oliveira trouxe essa informação, e o curioso é que eu abri o vídeo porque ele começa falando sobre a questão do sufixo peva, né, ou peba, aí lembrando aí da questão do tatu peba, né, e tatu peba significa tatu, né, achatado, que o peba é achatado. E ele traz inclusive a informação que aqui no Nordeste o peba é sinônimo de algo sem valor, né? Algo depreciado. Nós vamos falar lá no final sobre essa questão. Mas e aí? O Matheus Oliveira, ele vem dizendo que Itapetinga não é simplesmente pedra branca, mas é pedra achatada branca. E aí? Vamos conferir isso, meu irmão, e ver quem está certo e quem está errado? Bem, vamos ver aqui ele explicando a questão do peba, né? Se referindo aí a essa expressão do tupi que significa achatado. Vamos conferir inicialmente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra tupi peba, que em tupi antigo significava achatado e que continua presente no português brasileiro, principalmente na região Nordeste, mas já com um significado um tanto alterado, sendo usada para se referir a algo sem valor ou de má qualidade. Ou seja, algo sem valor ou de má qualidade seria algo peba. Deixem aí nos comentários se vocês já ouviram essa expressão. Então, pessoal, ele escolheu 10 topônimos, né, de municípios brasileiros aqui espalhados em todas as regiões, que tem o peba, né, aí no meio significa aí achatado. Principalmente, né, a maioria das cidades, o topônimo começa com ita, né, com pedra, né. E aí o 5º município que ele escolheu foi Itapetinga. Veja o que ele explica sobre Itapetinga. E agora o 5º topônimo da lista é Itapetinga, cidade da Bahia. Se você entendeu bem o nome Itapebuçu e já assistiu meu vídeo sobre cores em tupi antigo, eu tenho certeza que você já sabe o significado desse nome. Mas para quem ainda está na dúvida, Itapetinga é uma palavra que significa pedra achatada branca, em que Ita significa pedra, o P ali é a raiz que significa achatado e Tinga branco. Ah, mas Matheus, o que aconteceu que o peba aí virou só P? Então, meus amigos, lembram que eu falei para vocês que em composições o peba perde aquele A final e aí fica só peb? Então, acontece que esse B final também pode acabar caindo se a próxima palavra começar em consoante, que é o caso aqui. A palavra tinga começa em consoante. Portanto, aí vai cair não só o A final, mas também o B que estava sobrando ali. Portanto, de Ita mais peba mais tinga, nós temos Itapetinga, pedra achatada branca. Bom, e aqui ele mostra que a palavra peba pode ter 3 variações, né? Peba, a primeira, depois peb, né? E depois o pé, né? E que tem o mesmo significado de achatado.
Aí, dentro desta composição, ele interpreta essa palavra Itapetinga, sendo de origem tupi antigo, né? Aí como sendo Ita, pedra, o pé, uma abreviação, né? Uma variação de peba, como achatado ou achatada, e tinga, branca. Então, segundo a interpretação aí de Matheus Oliveira, a nossa Itapetinga, que a gente sempre chamou de pedra branca, é pedra achatada branca. Você concorda? E aí você me pergunta, e você, Maurício, concorda com isso? Vou te falar. Bem, pessoal, todos sabem, inclusive nos meus livros a gente mostra lá o seguinte, né, de que no ano de 1944, o decreto-lei estadual, né, de número 12.978, de 1º de junho de 1944, mudou, alterou o topônimo de Itatinga, né, do nosso município, para Itapetinga. Por quê? A intenção do decreto era de que no Brasil, né, não houvesse dois municípios ou mais com o mesmo nome, com o mesmo topônimo. E a lei, ela dizia o seguinte, que a prevalência era para municípios mais antigos. E isso é muito justo, né? Muito lógico. Se você tem um nome mais antigo, você tem o direito de optar por ficar com ele ou não. E lá em São Paulo, eu falo isso na página 46 do meu livro, Itapetinga, Quero Te Conhecer, explicando direitinho isso aqui, ó. Então, na página 44 do livro, a gente fala sobre a questão da alteração do nome, né, de Itatinga para Itapetinga, e nas notas do capítulo, na página 46, eu trago essa informação aqui, acompanhe comigo. Aí, a anotação de número 4, né, municípios mais antigos, né? A outra Itatinga teve prioridade na manutenção do topônimo histórico. A povoação da outra Itatinga foi iniciada no ano de 1875. Itapetinga teve nossa povoação iniciada em 1924, né? Em 1º de abril de 1891 foi criado o distrito de São João de Itatinga. Em 24 de julho de 1896 foi elevada à categoria de município, desmembrando-se do município de Avaré. Olha só, o São João de Itatinga foi elevada à condição de município emancipada em 1896. Né? Aí a nossa Itapetinga, a nossa Itatinga não tinha ainda nem sido desbravada, né, por Bernardino Francisco de Souza, fato que aconteceu em 1912. Aí diz mais à frente, né? A Câmara Municipal foi instalada em 15 de maio de 1898 e em 15 de outubro de 1925 foi criado o Distrito de Lobo, um distrito de Itatinga, lá de São Paulo. Então, aí a origem do nome, a exemplo da nossa Itatinga, se deve a uma formação rochosa de cor branca, que é um monumento natural existente a leste da sede do município e ao qual os índios denominavam Itatinga, Pedra Branca, na linguagem tupi, tá certo? Então tá aqui no meu livro Itapetinga, que Quero Te Conhecer, mostrando por que o município paulista de Itatinga teve a prevalência do nome e o nosso teve que mudar o nome. Poderia mudar completamente, eu vou mostrar ao final aqui outros municípios que mudaram o nome completamente, mas Itapetinga acrescentou a sílaba pé. Só que, ficando Itapetinga, nós todos conhecemos ainda como Itapetinga. A história, inclusive, diz, de uma forma romântica, de que esse pé foi apenas para dar uma ressonância melhor ao nome Itatinga. Uma outra informação que o Matheus Oliveira talvez não saiba é que um dos maiores, aliás, o maior latifundiário de Itatinga
foi o Pompílio Espinheira. Ele comprou a fazenda Astrolina, que foi onde Itapetinga começou e que era o território de Itapetinga praticamente na sua totalidade, era a fazenda Astrolina, do lado de uma das margens do rio Catulé, que da outra era a fazenda Arrebol. Então, o nome do maior latifundiário era Pompílio Espinheira, um dos que lutaram pela emancipação política de Itapetinga. E que, quando em 1944 foi mudado o nome, tem pessoas, e isso é folclore, pelo menos não há nada documentado que confirme isso, que dizem que esse pé entre Ita e Tinga foi acrescentado por imposição do maior latifundiário do município, Pompílio P. Espinheira. Olha o pé. Dizem que foi o pé de Pompílio Espinheira que entrou. Mas, como eu disse, não há nada oficial documentado com relação a isso. Faz parte da nossa lenda urbana aqui, né, do folclore, mas é pertinente também, né, porque é uma coincidência tremenda, viu? Sim, antes de dizer se o Matheus Oliveira tá certo ou tá errado de chamar a nossa Itapetinga de Pedra Achatada Branca, ele faz aqui uma referência no início, foi o que me chamou a atenção para assistir o vídeo, sobre a questão do tatu peba, né? Que aí o peba é achatado, o tatu peba de fato é pequeno e é achatado. E por que que ele disse que no Nordeste brasileiro, algumas regiões do Nordeste, algumas cidades, alguns estados, atribui, né, o termo peba a uma coisa sem valor, depreciado e tal. Pô, se é peba não presta. Você lembra aquela questão do Paraguai, né, quando havia muito contrabando de produtos do Paraguai? Hoje vem tudo da China, né? Aí a pessoa falava, vixe, isso aí é Paraguaçu, isso é do Paraguai, ou seja, já sabia que aquela peça pirata, né, aquela réplica, não era original, então era uma coisa do Paraguai. Então quando falava que era Paraguaçu, aqui na Bahia a gente usava esse termo, está dizendo de que ali não era original, não era verdadeiro e tal. Aqui na nossa região tem muito tatu-peba, tem o tatu-bola, tatu-peba, o canastra já nem tanto, né, mais para a região do Espírito Santo e tal. E aí o que acontece? O tatu verdadeiro, ele era caçado e consumido. O pessoal que gosta de comer caça, eu mesmo já comi muito tatu-peba, tatu verdadeiro. E aí hoje já não é tanto assim, né? A caça não é permitida. O que acontece? Então, quando a pessoa comprava ou consumia ou preparava um tatu verdadeiro, aí fazia questão de dizer que aquele era o tatu verdadeiro, não era o peba. Então, aí a sabedoria popular, né? Se não é o verdadeiro, é o peba. Então o verdadeiro está acima, né? Então quando você tem um produto que dizem que é original, que é bom, pô, isso aí é verdadeiro, isso é original. E esse aqui, vixe, isso aí é peba, rapaz. Isso aí é peba. O peba, essa depreciação veio exatamente desta comparação entre o tatu verdadeiro e o tatu peba. Se você tem algo que é bom, pô, é verdadeiro, como o tatu verdadeiro. Se você não tem, vixe, é peba, como o tatu peba. Entendeu? Aqui, pelo menos aqui na Bahia, a origem dessa comparação se deu por conta disso. Sim, mais uma vez, antes de dizer se o Matheus Oliveira está certo ou errado em chamar nossa Itapetinga de Pedra Achatada Branca, dizer que quando desse decreto de 1944, muitos municípios mudaram o nome, inclusive aqui na nossa região, o território médio sudoeste da Bahia, composto por 13 municípios, nós vemos que 10 deles têm nomes de origem tupi antigo. Inclusive, você que mora em algum desses municípios, mesmo que não mora, diga aqui o significado de alguns deles que você saiba, né? E alguns foram mudados pela lei. E eu vou dizer para vocês aqui os 10 municípios dos 13, né, que tem nome de origem tupi. Nós temos aqui o que compõe o território médio sudoeste da Bahia, né? Os municípios de Catiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Tororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Santa Cruz da Vitória. E note
que desses 13 municípios do nosso território médio sudoeste, nós temos apenas 3 que não têm nome indígena, que é Firmino Alves, Nova Canaã e Santa Cruz da Vitória. E alguns teve o nome alterado por força dessa lei 12.978 de junho de 1944. Itapetinga, né, que era Itatinga, passou a ser Itapetinga. Nós temos também, por exemplo, Itambé, que era Verruga, passou a ser Itambé. Caatiba, que era São Paulo das Matas. Eu lembro que a gente era menino, a gente chamava Caatiba de São Paulinho. Ah, fulano foi para São Paulinho, São Paulinho. Aí depois mudou para Caatiba. E Tarantim, que era Nova Esperança. E Tororó, que tinha um nome também indígena, Itapuí, passou a ser Itororó. Então, são curiosidades aqui dessa questão da predominância de nomes da língua tupi, que o Matheus Oliveira fala muito bem, que era a língua mais falada até meados do século XVIII aqui no nosso país, e com o tempo foi se perdendo por imposição, inclusive, da coroa portuguesa, né? Mas e aí? E aí? Matheus Oliveira tá certo ou tá errado em dizer que Itapetinga, ao contrário do que nós chamamos de Pedra Branca, significa agora Pedra Achatada Branca? E então, pessoal, e para finalizar, o Matheus Oliveira está certo ou está errado em chamar nossa Itapetinga de Pedra Achatada Branca, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que a internet, ela nos apresenta muita coisa ruim, né? Muita baboseira e tal, mas também nos apresenta muita coisa boa. Como eu disse, eu vi esse vídeo, a thumbnail me chamou a atenção porque falava sobre a questão do peba, né? Do tatu peba e tal, no idioma tupi. E aí quando eu assisti, para minha grata surpresa, tinha lá, dentre os municípios dos 10 que ele analisou os topônimos, a nossa querida Itapetinga. E aí veio essa informação de que esse pé, né, entre Ita e Tinga, dentre as variações de peba, né, peba, pebe e pé, significa achatado ou achatada. E aí eu vou dizer que esse cara tá errado. Primeiro que é um canal sério, né, e que mostra que tanto o Matheus Oliveira quanto a equipe envolvida aí são pessoas que detêm conhecimento, que estudam e que pesquisam o tupi antigo. Eu escrevi a história de Itapetinga, mas não é minha especialidade, né? A gente conhece alguns nomes e significados da língua tupi, né? Mas o Matheus Oliveira e o seu canal Tupinizando fala com muita propriedade. E lógico, se ele traduz, né, a grafia de determinada palavra em tupi, ele vai traduzir Ita como pedra, o pé, como ele muito bem explicou, como achatado ou achatada, e o Tinga como branca. Então, na tradução de Matheus Oliveira, que estuda o tupi, Itapetinga significa pedra achatada branca e ponto final, meu irmão. Agora, nós, né, que temos aí o gentílico, né, usamos o gentílico itapetinguense e que achamos que a alteração do nome de Itatinga para Itapetinga não mudou o significado, podemos continuar chamando a nossa Itatinga ou Itapetinga de Pedra Branca. Eu creio que não tem nada que possa nos impedir disso, mas o site Tupinizando, né, o canal Tupinizando, e o Matheus Oliveira, show de bola, tem conhecimento de causa e traduziu ipsilitre, né, na literalidade aí, o significado de Itapetinga. Foi uma surpresa para mim, uma grata surpresa. Já me inscrevi no canal, certo? Vou continuar acompanhando e você se inscreva. Vou deixar aqui embaixo o link desse primeiro vídeo que eu assisti, falando sobre o peba, né? E aí você pode assistir, que esse aí tem uma parte que fala sobre a nossa querida Itapetinga, e você continua assistindo outros vídeos, tá certo? Quanto ao meu canal aqui, TV Ilustre, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.
Um abraço e até a próxima.